No exercício 46, vamos usar a xk estrela como ponto médio agora de cada subintervalo para encontrar a área sobre a curva y igual a menos 6, agora y igual a 6 menos x no intervalo de 1 até 5. Então vamos dividir o nosso intervalo de 1 até 5 em n partes iguais. Eu faço isso pegando o tamanho do intervalo, que é 5 menos 1 dividido por n, então isso é 4 sobre n. Então o nosso intervalo, que vai de 1 até 5, ele fica dividido em n partes iguais. Então, gerando pontos x0, x1, x2, x3, etc. até xn, onde x0 é 1, xn é 5. Todos os pontos são equidistantes. A distância delta x. Então, delta x é o tamanho de cada subintervalo, né? Cada subintervalo desse tem tamanho delta x. Então, os pontos x0, x1, x2, estrela, x0, x1, x2, etc. xn, ponto genérico xk, ele é dado como 1 mais k vezes delta x, que é 4 sobre n. Então, é 1 mais 4k sobre n, onde o k varia de 0 até n, passando por todos os inteiros positivos intermediários. Eu vou usar o ponto médio, temos que usar o ponto médio de cada subintervalo. Então, aqui vai estar meu ponto x1 estrela, aqui vai estar meu ponto x2 estrela, aqui vai estar meu ponto x3 estrela e assim por diante. Então, em geral, quando temos um intervalo entre xk menos 1 e xk, o meu ponto xk estrela será o ponto médio. Então, xk estrela é a média aritmética entre xk menos 1 e xk. Ou seja, xk estrela é o meu ponto xk, que é 1 mais 4k sobre n. Esse é o xk, mais o xk menos 1 é 1 mais 4 sobre n vezes k menos 1, né? Ao invés de k eu uso k menos 1. E divide por 2, né? Eu deixo para você verificar que isso aí dá, depois de simplificar bastante, é 4k mais n menos 2 sobre n, ou seja, xk estrela é da forma 4k sobre n mais n sobre n, que é 1, menos 2 sobre n, onde o k varia de 1 até n, passando por todos os inteiros intermediários. Então, agora f de xk estrela vezes delta x a função é 6 menos x. Delta x é 4 sobre n. Então vamos botar aqui 4 sobre n vezes 6 menos x k estrela. Xk estrela, então, 4 sobre n vezes 6 menos 4k sobre n mais 1 menos 2 sobre n. Então, f de xk estrela delta x fica 4 sobre n, 6 menos 4k sobre n menos 1 mais 2 sobre n. E esse termo aqui, 6 menos 1 é 5, né? Então f de xk estrela delta x
4 sobre n vezes 5 mais 2 sobre n menos 4k sobre n. Então vamos agora somar. Vamos escrever, posso escrever ainda f de x k estrela vezes delta x, vamos fazer o produto, aí multiplicar por 4n todos os termos do parênteses, fica 20 sobre n mais 8 sobre n ao quadrado menos 16k sobre n ao quadrado. Agora então vamos somar e tomar o limite quando n tende ao infinito. Então vamos somar de k igual a 1 até n, todos esses termos aqui, né? 20 sobre n mais 8 sobre n ao quadrado menos 16k sobre n ao quadrado. Então tem um limite quando n vai a mais infinito. Então esse termo aqui, 20 sobre n mais 8 sobre n ao quadrado, é uma constante, então posso colocar para fora do somatório, então fica 20 sobre n mais 8 sobre n ao quadrado vezes o somatório de 1s de k igual a 1 até n menos 16k sobre, 16 sobre n ao quadrado, que é uma constante, vezes o somatório de k de 1 até n. Então agora, usando a propriedade dos limites, eu tenho um limite, então a diferença, então isso é a constante. Bom, esse somatório aqui, somatório de 1 é n, então eu tenho aqui, já usando a propriedade dos limites, então limite de n vezes 20 sobre n mais 8n quadrado quando n tende a mais infinito, menos o limite 16 vezes o limite 1 sobre n quadrado, quando n vai mais infinito, vezes somatório do k de 1 até n. Este limite aqui eu posso escrever, simplificar, né? Então fica o limite de 20 sobre a constante 20, né? De mais 8 sobre n, né? Quando n tende a mais infinito, e esse aqui é 16 vezes o limite quando n tende a mais infinito, 1 sobre n2, somatório de k igual a 1 até n. Então, esse limite é conhecido, esse é 1/2, né? E esse aqui, obviamente, é 20, né? Isso aqui é 20 mais 0, né? Que é 20 quando ele vai infinito. Então, isso aqui fica 20 menos 16 sobre 2, então isso dá 12. No exercício 48, vamos tomar o ponto x que é a estrela como ponto médio de cada subintervalo para encontrar a área sobre a curva y igual a x quadrado no intervalo de menos 1 a 1. Então, vamos dividir o nosso intervalo de menos 1 a 1, né, em n partes iguais. Nosso, então, delta x é o tamanho do intervalo, que é 1 menos 1 sobre n, né? Isso dá 2 sobre n. Então vamos dividir o intervalo
de menos 1 a 1 em n partes iguais. Todos esses pontos são equidistantes, gerando esses n subintervalos todos de tamanho ΔX. Desde o ponto x0, x1, x2, xn. x0 é menos 1 e xn é o último ponto da extrema direita do intervalo, que é o 1. Assim, então, nossos pontos xk eles são da forma menos 1 mais k vezes ΔX, que é 2 sobre n, ou seja, menos 1 mais 2k sobre n, onde o k começa em 0, passa por 1, 2, 3 até chegar em n. Vamos usar o esquema do ponto médio. Então, se eu tiver um intervalo, ponto médio significa em cada subintervalo eu escolho o ponto médio para ser o ponto representativo, o ponto xk estrela. Então, em geral, eu vou ter um intervalo da forma xk menos 1, xk. Eu vou pegar então xk estrela como a média aritmética do intervalo xk menos 1 xk. Ou seja, somo os pontos de extrema esquerda e extrema direita e divido por 2. Então, xk estrela, no nosso caso, xk tem essa fórmula aqui, né? Menos 1 mais 2k sobre n. Então, menos 1 mais 2k sobre n. Eu vou somar isso com menos 1 mais 2k menos 1 sobre n. Substituo k por k menos 1 para obter o ponto xk menos 1. E divido por 2. Então, deixo para você verificar que, fazendo as contas aí, calculando essa média, o ponto xk estrela pode ser escrito da forma menos 1 mais 2k menos 1 sobre n, onde k é 1, 2, 3, etc. até n. Então agora podemos calcular f de xk estrela vezes ΔX. A nossa função é x ao quadrado, então xk estrela ao quadrado vezes ΔX, que é ΔX é 2 sobre n, vezes 2 sobre n, ou seja, 2 sobre n vezes menos 1 mais 2k menos 1 sobre n ao quadrado. Então isso aqui fica 2 sobre n, expandindo ali o quadrado, é 1 menos 2 vezes 2k menos 1 sobre n mais 2k menos 1 quadrado sobre n quadrado. Então, multiplicando por 2 sobre n, então fica 2 sobre n menos 8k sobre n quadrado mais 2 sobre n quadrado mais 8k quadrado sobre n ao cubo menos 4k sobre n ao cubo mais 2 sobre n ao cubo. Então agora podemos somar esses termos. Então vamos somar f de xk estrela ΔX, k de 1 até n. Então essa é a soma desses termos aqui. A variável da soma é k. Então já vou separar os termos constantes, 2 sobre n mais 2 sobre n quadrado mais 2 sobre n ao cubo. Depois ainda tem os outros
termos. Então, menos 8 vezes sobre n ao quadrado vezes somatório de k igual a 1 até n, somatório de k. Continua aqui, mais 8 sobre n ao cubo, somatório de k quadrado, k de 1 até n, menos 4 sobre n ao cubo, somatório de k de 1 até n. Então, o primeiro termo eu vou ter 2, aquela constante ali, 2 sobre n sobre 2, mais 2 sobre n quadrado, mais 2 sobre n ao cubo, vezes o somatório de 1's, que é n. Então, menos 8 sobre n quadrado, somatório de k, mais aqui 8 sobre n ao cubo, somatório de k quadrado, k de 1 até n, menos 4 sobre n ao cubo, somatório de k, isso eu já vou escrever como n vezes n mais 1 sobre 2. Então, isso é, multiplicando ali por n, fica 2 mais 2 sobre n, mais 2 sobre n ao quadrado, menos 8 sobre n quadrado, somatório de k, aqui é k de 1 até n, mais 8 sobre n ao cubo, somatório de k quadrado, sobre n ao cubo, somatório k ao quadrado, menos 2 n mais 1 sobre n quadrado. Então, esse termo que acabamos de calcular foram essas somas. Então, a área é o limite quando n vai ao infinito, então, desses somatórios. Então, no limite, quando n vai a mais infinito, dessa expressão aqui, 2 mais o limite de 2 sobre n mais o limite de 2 sobre n ao cubo, quando n vai infinito, menos 8 limite 1 sobre n ao cubo, somatório de k, quando n vai a mais infinito, mais 8 limite 1 sobre n ao cubo, somatório de k quadrado, quando n vai a mais infinito, menos 2 vezes o limite de n mais 1 sobre n ao quadrado, quando n vai a mais infinito. Então, agora esses limites aí são todos simples. Primeiro, limite de uma constante, 2, C2, limite de 2 sobre n quando n vai a infinito é 0, 2 sobre n ao cubo também vai a 0 quando n vai a infinito. Esse último aqui também vai a 0, né? O denominador tem grau maior que o numerador, né? N mais 1 sobre n quadrado também vai a 0 quando n vai a infinito. Esse limite é conhecido, esse é 1/2, e esse aqui é 1/3. Então, essa área fica 2 menos 8 vezes 1/2 mais 8 vezes 1/3.
Então, isso é 8 terços menos 2, que é 2 terços. Nesse caso, vamos confirmar o nosso resultado, porque usando um argumento geométrico bem simples, já que a nossa função é trivial, né? A função é y igual a x. E nós estamos calculando a área líquida com sinal no intervalo que vai de menos 1 a 2. Então, nós estamos calculando a área líquida com sinal onde a parte azul, a área positiva, tem a contribuição positiva, e a parte em vermelho, contribuição negativa. Então, em vermelho nós temos um triângulo de base 1, altura 1. Então, 1 vezes 1 sobre 2, só que contribuição negativa. E em azul, 2 vezes 2, a base 2, altura 2, só que contribuição positiva, né? E isso dá 3 meios, né? Como já havíamos calculado. No exercício 50, vamos tomar xk estrela como extremidade da direita, em cada subintervalo para encontrar a área líquida com sinal entre a curva y igual a x ao cubo no intervalo de menos 1 a 1. Então, vamos dividir o nosso intervalo de menos 1 até 1 em n partes iguais. Vou chamar esse comprimento de ΔX. Então, eu tenho aqui no intervalo que vai de 1 até 1, dividido em n subintervalos, todos de tamanho ΔX. Então, isso me gera n mais 1 pontos equidistantes. O primeiro eu chamo de ΔZ, o último eu chamo de x0, o último de xn. Os outros eu chamo então de x1, x2, etc. Então, os meus pontos xk vão ser da forma menos 1 mais k vezes ΔX, ou seja, k vezes 2 sobre n. Então, isso dá menos 1 mais 2k sobre n, onde o k varia de 0 até n, passando por todos os inteiros intermediários. Eu vou usar um esquema de aproximação no cálculo da área com o intervalo, o extremo da direita de cada subintervalo. Então, meu xk estrela, ele vai ser o meu ponto sempre, o ponto da direita em cada um dos subintervalos. Então, ele essencialmente vai ser o ponto xk, que é menos 1 mais 2k sobre n, só que o k não começa em 0, assim em 1, e termina em n. Então, k vai de 1 até n. Então, vamos calcular então a nossa f de xk estrela vezes ΔX. Isso então fica menos 1. A função é x ao cubo. Então é xk estrela ao cubo vezes 2 sobre n, ou seja, 2 sobre n vezes 2k menos n menos 1 ao cubo. Vamos expandir essa potência ao cubo e multiplicar ele por 2 sobre n. Então, eu tenho 2 sobre n, vou primeiro expandindo ali ao cubo, tenho 2k sobre n ao cubo, fica 8k 3 sobre n3, depois menos 3 vezes 4k, que dá 12k sobre n2, depois vai ficar 3 vezes o 2k sobre n, fica 6k sobre n menos 1 ao cubo, que é 1. Então, multiplicando ali eu tenho 16k3 sobre n4,
menos 24K sobre N3 mais 12K sobre N2 menos 2 sobre N. Então, a área é o limite, quando N vai infinito, da soma de K igual a 1 até N nos termos f de xk estrela delta x, que foi o que acabamos de calcular. Então, essa área então, vai ter, já usando propriedade da soma e propriedade dos limites, então 16 sobre N4, já botando a constante para fora, soma de 4 de K ao cubo, K de 1 até N, menos 24 sobre N ao cubo, somatório de... Aqui faltou, é o K ao quadrado aqui, né? Tem um erro aqui, K ao quadrado. Estou expandindo essa potência aqui ao cubo. Então tem o termo ali ao quadrado, tem o termo na potência 3, na potência 2, na potência 1, na potência 0. Então aqui é K ao quadrado mais 12 sobre N2 somatório de K de 1 até N menos 2 sobre N somatório de 1 de N de 1 até de K igual a 1 até N. E eu tenho então um limite disso tudo aqui. É o limite quando N vai a mais infinito. Todos esses termos, então, isso fica, usando propriedades dos limites, 16 sobre N na quarta, perdão, 16 vezes o limite, quando N vai a mais infinito, 1 sobre N na quarta, somatório de 1 até N de K ao cubo, menos 24 vezes o limite, 1 sobre N3, 1 sobre N ao cubo, somatório de K quadrado, mais 12 vezes o limite, 1 sobre N2, somatório de K. Menos 2 vezes o limite, 1 sobre N, somatório de 1s, K igual a 1 até N. Todos esses limites são conhecidos. Esse aqui, o primeiro, é 1/4. O segundo é 1/3. O terceiro é 1/2. E o último é 1. Então, nossa área líquida com sinal 16 quartos menos 24 terços mais 12 meios menos 2 vezes 1, então isso é 4 menos 8 mais 6 menos 2, isso dá 0. Isso faz sentido porque a função que estamos considerando é a função x, y igual a x ao cubo, é uma função ímpar, ela tem uma simetria em relação à origem, né? Então, se estamos calculando a área líquida com sinal no intervalo que vai de menos 1 a 1, essas regiões aqui, tanto a região que tem em vermelho quanto em azul, tem a mesma área, só que a de vermelho está abaixo do eixo do x, tem contribuição negativa, então vai cancelar completo a área positiva que está acima do eixo do x, logo a área é menos a parte que está em vermelho, né? Menos essa parte aqui, mais essa parte aqui, que são idênticas, né?
dá zero. Faz sentido com o número que encontramos. No exercício 54, vamos encontrar a área entre o gráfico da função raiz quadrada de x e o intervalo 0, 1. Então, temos a área desta região aqui. Esse ponto corresponde a 1. Para poder calcular essa área, usando o método das somas, né, eu vou precisar da área dessa região, vou considerar esse quadrado de base 1 e altura 1, e considerar a área dessa região aqui também. Então, essa área eu vou chamar de A minúsculo, e essa área em preto eu vou chamar de A maiúsculo. Então, obviamente, A maiúsculo mais A minúsculo é igual a 1, porque essa é a área do quadrado de base 1 e altura 1. Mas observe o seguinte, observe que se aqui está a função raiz quadrada de x, como a função x quadrado é a função inversa de raiz quadrada de x, então elas têm uma simetria, essas curvas têm uma simetria em relação à origem. Aqui é o ponto 1. Então, isso indica que esta área aqui, que está em vermelho, é essencialmente essa área aqui, que é a área debaixo do gráfico da função y igual a x quadrado. Então, vamos calcular então essa área A minúsculo. Então, A minúsculo é essa área, é o limite, quando n vai a infinito, somatório, f de x quadrado, f de xk, estrela delta x, k igual a 1 até n, onde a minha função f de x é x ao quadrado. Meu intervalo é o intervalo de 0 até 1. Vou usar o ponto da extrema direita. Meu intervalo é o intervalo de 0 até 1. Aqui os meu delta x, o tamanho de cada intervalinho, é 1 menos 0 sobre n, que é 1 sobre n. Meu ponto xk é k vezes delta x, ou seja, k sobre n, k de 0 até n. Vou usar o ponto da direita, então xk estrela são esses pontos aqui, né? Essencialmente é k sobre n, só que o k começa em 1 e termina em n. Então, a minha área A minúsculo é limite quando n vai a infinito, somatório de k igual a 1 até n. A função é x ao quadrado, então eu tenho k quadrado n2, f de xk estrela é k ao quadrado sobre n ao quadrado, vezes delta x, que é 1 sobre n. Então esse é o limite, quando n tende a mais infinito, já vou colocar para fora a constante, que é 1 sobre n ao cubo, constante para o somatório. A variável do somatório é k. K está variando de 1 até n. Agora esse limite aí é conhecido, né? Esse limite aqui, ele é 1/3. Então, conclusão, a nossa área lá é minúsculo, é 1/3. Como a soma das áreas
A maiúsculo que eu quero e A minúsculo que eu pude calcular indiretamente é 1. Essa soma é 1 porque é essa soma da área do quadrado, né? Então a área que nós queríamos debaixo do gráfico da raiz quadrada é 1 menos 1/3, isso é 2/3. No exercício 56, uma artista deseja criar uma escultura colando esferas uniformes. Ela cria uma base com formato retangular que tem 50 esferas de um lado e 30 esferas de outro. Então cria camadas sucessivas colando esferas no sulco da camada precedente. Quantas esferas terá a escultura? Então ela começa com 50 esferas por 30. Depois, em cada camada, eu vou diminuir uma esfera de cada dimensão. Então, para a segunda camada, eu terei 49 por 29. Para a terceira camada, 48 por 28 e assim sucessivamente, diminuindo até que eu chegue em 21 por 1. Esse será o número total então, de esferas utilizado na escultura. Então, para calcular isso de maneira eficiente, né, eu vou observar que é mais fácil a gente começar a contagem de trás para frente, né, daqui para cá. Então eu posso enxergar isso como, né, 1 vezes 21, mais 2 vezes 22, mais 3 vezes 23, mais etc, mais 30 vezes 50. Então isso eu posso escrever como somatório de k igual a 1 até 30 de k vezes 20 mais k. Esse é exatamente os termos que eu estou somando. Né? Quando k é igual a 1, eu tenho 1 vezes 21. Quando k é igual a 2, eu tenho 2 vezes 20 mais 2, que dá 22, e assim por diante. E o termo final, eu tenho k igual a 30 vezes 20 mais 30, que é o 50. Então, isso eu posso agora escrever como soma de 20k mais k ao quadrado de k igual a 1 até 30. Isso, então, usando a propriedade do somatório, isso é somatório 20 vezes somatório de k de 1 até 30 mais o somatório de k ao quadrado de 1 até 30. Então, usando as fórmulas conhecidas, né? Eu tenho aqui a primeira fórmula, né? 20 vezes somatório de k de 1 até 30, isso dá 30 vezes 31 sobre 2, né? Mais somatório de k ao quadrado, isso de k igual a 1 até 30 é n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6, então é 30 vezes 31 vezes 2 vezes 30 mais 1, que é 61 sobre 6. Né? Então, fazendo essa conta aí, dá 18.755 esferas. O exercício 58, então, devemos calcular esta soma, que o termo geral é 1 sobre k, menos 1 sobre k mais 1. A soma vai de k igual a 1 até 50. Então, se k é igual a 1, nós temos o termo 1 menos 1 meio. Né? Se k é igual a 2, eu tenho o termo 1 meio menos 1 terço. Então, isso é somado, né, com o termo anterior. Se k é igual a 3, eu tenho o termo 1 terço menos 1 quarto. Se k é igual a 4, eu tenho 1 quarto menos 1 quinto, até o último termo lá, que é 1 sobre 50
menos 1,51 avos. E agora eu observo que há um cancelamento de todos os termos. De todos os termos, com exceção do primeiro e do último. Por isso essa soma é chamada de soma telescópica. Então sobra apenas o primeiro menos o último termo. Então isso 50 sobre 51. No exercício 60, então temos soma de k igual a 1 até 100. Termo geral, então é 2k mais 1 menos 2 na k mais 1 menos 2k. Então, quando k igual a 1, eu tenho 2 quadrado menos 2. Quando k igual a 2, eu tenho 2 na terceira menos 2 na segunda. Isso é somado com o termo anterior. Depois eu tenho 2 na quarta menos 2 na terceira. Depois 2 na quinta menos 2 na quarta. E assim sucessivamente até chegar no último termo, que é 2 na 101 menos 2 na 100. Agora observe os cancelamentos que ocorrem no interior aí dessa soma. 2 na 2 cancelado com isso aqui, 2 na 3 cancelado, 2 na 4 cancelado, 2 na 5 e assim por diante. Vou cancelar todos os termos menos este aqui e este aqui, esse aqui não é cancelado, né? Este é cancelado, que é o 2 na 100, né? 2 na 100. Esse é cancelado, sim. E o que sobra é apenas 2 na 101 menos o 2. Então isso é 2 na 101 menos 2. O exercício 62, no item A, vamos mostrar que essa soma aí pode ter aquela fórmula, né? Eu tenho a soma de 1 sobre 1 vezes 2, mais 1 sobre 2 vezes 3, mais 1 sobre 3 vezes 4, e assim por diante, até somar 1 sobre n vezes n mais 1. Vamos demonstrar então que essa soma tem essa fórmula, né? N sobre n mais 1. Então essa soma aqui é um somatório, né, do termo geral é do tipo 1 sobre k vezes k mais 1, né, onde o k começa em 1 e termina em n, né? K varia de 1 até n. Só que esse termo aqui, 1 sobre k vezes k mais 1, ele pode ser escrito como 1 sobre k menos 1 sobre k mais 1, como foi sugerido ali na sugestão. Então, ao invés de escrever 1 sobre k vezes k mais 1, escrevemos 1 sobre k menos 1 sobre k mais 1, k igual a 1 até n. Então agora vamos observar que essa é uma soma telescópica. Quando k igual a 1, temos 1 menos 1 meio. Quando k igual a 2, temos 1 meio menos 1 terço, depois 1 terço menos 1 quarto e assim por diante, até chegar no 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. E agora notamos que os termos todos do interior são
cancelados, restando apenas o primeiro e o último termo. Isso aqui, então, é somando, né, denominador comum, fica n mais 1 menos 1, então dá n sobre n mais 1, que é a fórmula que queríamos. No item B, então, vamos usar o resultado do item A para calcular esse limite. Né? O limite, quando n tende a mais infinito, a soma de k igual a 1 até n, somatório de k, 1 sobre k vezes k mais 1. Pelo item A, essa soma tem uma fórmula fechada para ela. Essa é a soma que calculamos no item A. Isso é n sobre n mais 1. E agora, então, esse limite é trivial. Esse limite é 1. Né? Então, no item B, o limite dessa soma aí é 1. No exercício 64, então, temos que S é a soma de k igual a 0 até n de A vezes R na K. Isso, então, é A mais A vezes R mais AR quadrado e assim por diante até chegar a R na N. Vamos mostrar que vamos calcular essa série, né? Então, vamos calcular essa soma multiplicando, usando esse artifício aqui. Vamos multiplicar por R a soma S. Então, R vezes S é R vezes A mais AR mais AR2 e assim por diante, mais AR na N. Então, R, S é AR mais AR2 mais AR3, etc. mais AR na N mais AR na N mais 1. Então, subtraindo S menos RS, eu tenho A mais R mais AR2, etc. mais AR na N menos aqui, vamos colocar tudo na mesma linha, S menos RS, então é A mais AR quadrado, etc. mais AR na N menos RS, então é menos AR menos AR2 menos AR3 menos, etc. menos AR na N menos AR na N mais 1. Então eu noto que eu posso simplificar todos os termos. Agora essa soma virou uma soma telescópica, então só o que sobra é o primeiro menos o último. Então S menos RS é A menos AR na N mais 1. E aqui eu tenho 1 sobre R vezes S igual a A menos A na Rn mais 1, então S é igual a A menos A na Rn, A menos A vezes R na N mais 1, dividido por 1 menos R, né, desde que o R seja diferente de 1, é claro. No exercício 66, pergunta quais das seguintes identidades são válidas? A, B, C. Bom, evidentemente todas são falsas, com exceção da D. Então, A, C, A, B e C são falsas, evidentemente. A D é verdadeira, porque, olha, a D é verdadeira. A D diz o seguinte, o que é somatório de AI de 1 até N? Isso é A1 mais A2 mais A3, etc., mais AN. Por outro lado, o que é a soma de A na J, AJ mais 1, J de 0 até N menos 1? Isso é A de 0 mais 1, A de 1 mais 1, A1 mais 2, etc., A
n menos 1 mais 1, isso é A0 mais 1, isso é A1, A2 mais A3, etc. Até o último termo, que é n menos 1 mais 1, que é n. Então é a n que coincide com o termo de cima. Então esses dois termos realmente são iguais. No exercício 68, então, devemos provar esse teorema aí. Então, vamos começar com o item A. Então, o limite de 1 sobre n da soma de 1's de k igual a 1 até n. Vamos calcular esse limite. Então, fica o limite quando n vai a infinito, 1 sobre n. O somatório de 1's, isso é de k igual a 1 até n, isso é n, né, evidentemente. Então, somar 1 com ele mesmo n vezes, então isso dá n. Então, eu posso cancelar aqui. Então, isso fica o limite da constante 1 quando n vai a mais infinito. Então, isso é obviamente 1. Então, está demonstrado aí o item A. Para o item B, o limite de 1 sobre n ao quadrado somatório de k de 1 até n. Aí eu uso a fórmula conhecida aqui. Essa soma é n vezes n mais 1 sobre 2. Então, esse limite aí fica limite de n vezes n mais 1 sobre 2. E ainda tem o n quadrado no denominador. Então, esse limite é um limite aqui de n quadrado mais n sobre 2n2 quando n vai a infinito. Devemos então usar apenas, podemos ficar apenas com as potências de maior grau. E agora eu posso cancelar aí o denominador, né? E o numerador n quadrado, ficando então apenas o limite da constante 1/2 quando n vai a mais infinito, e isso dá 1/2. Então isso demonstra o item B. Para o item C, temos aí o limite de 1 sobre n ao cubo, somatório de k quadrado, k de 1 até n, o limite quando n vai a mais infinito. Neste caso, vamos usar a fórmula conhecida, somatório de k quadrado de 1 até n, isso é n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Então, esse limite aí fica o limite quando n vai a mais infinito, n mais 1, 2n mais 1 sobre 6n ao cubo. O que interessa são as potências de maior grau e seus coeficientes. Então, no numerador eu tenho só 2n ao cubo, a potência de maior grau. No denominador é 6n ao cubo. Cancelando n ao cubo, fica o limite de uma constante 2/6, que é 1/3, né? E isso é a constante 1/3, que demonstra o item C. Para o item D, temos o limite de 1 sobre n na quarta, quando n vai a infinito, somatório de k ao cubo, quando k de 1 até n. Aqui vamos usar aqui, essa é a fórmula conhecida, n vezes n mais 1 sobre 2 ao quadrado. Então, isso aqui fica o limite quando n vai a mais infinito, n vezes n mais 1, tudo ao quadrado, sobre 4n². 2 quadrado é o 4. Então, isso aqui fica o limite quando n vai a infinito. Só o que interessa são as potências de maior grau. Então, n quadrado vezes n quadrado, que dá n na quarta, sobre 4n na quarta. Cancelando aqui n na quarta, fica apenas a constante 1/4. Quando n vai a infinito, isso dá a constante 1/4, como queríamos demonstrar.